São Paulo abre conversas para renovar contrato com Liziero. Atual vínculo do volante com o São Paulo vai até a metade da temporada de 2025. Atleta volta de empréstimo a clube suíço. Resto de ano melancólico para o São Paulo. Após as eliminações nas Copas, o São Paulo foca na reta final do Brasileirão Betano. Mesmo que ainda tenha chances remotas de título, a tendência é a briga por uma vaga no G4 ao fim da temporada. Com isso, o tricolor já pensa em 2025. O futuro do técnico Luiz Zubeldia é incerto. A postura da equipe paulista na eliminação diante do Botafogo na Libertadores incomodou parte da torcida. Para o ano que vem, algumas definições vão acontecendo. Jogadores como Wellington, Galopo e Fegson Mendes devem sair. Outros, porém, devem acabar permanecendo. Jogador deve renovar. O volante Liziero, que voltou de empréstimo do futebol suíço, pode acabar renovando o contrato. Nos últimos dias, o tricolor abriu conversas para a ampliação do vínculo. A informação é do site Gol. Com a grave lesão de Alisson, que só volta em 2025, o meio de campo do São Paulo carecia de mais dinâmica e criatividade. Liziero ainda não se firmou como titular absoluto, mas disputou 7 partidas após o retorno. O volante passou por empréstimos frustrados no Internacional e no Coritiba antes de sair do país. Na Suíça, jogou 29 vezes pelo Iverdon. Por lá, marcou 3 gols e deu outras 5 assistências. Atualmente, Zubeldia tem as seguintes opções para a abertura do meio de campo tricolor: Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Liziero, Santiago Longo e Bobadilla. Nestor, que passou a atuar mais avançado, também pode fazer a função. São Paulo define prioridade no mercado da bola para 2025. Alguns nomes já estão sendo monitorados no mercado, como são os casos de Wendel e Renan Lodge. Planejamento do São Paulo. O São Paulo começou o seu planejamento para a próxima temporada e definiu que vai ao mercado investir em atletas para o time comandado pelo técnico Luiz Zubeldia. A diretoria definiu que serão ao menos 3 reforços para o plantel. Segundo apurou a reportagem do Bolavik Brasil, a prioridade seria na contratação de um lateral esquerdo. Wellington deixará o time ao término da temporada para se juntar ao Southampton da Inglaterra, com quem assinou um pré-contrato. Alguns nomes já estão sendo monitorados no mercado, como são os casos de Wendel e Renan Lodge, que defenderam a seleção brasileira recentemente. O primeiro, inclusive, está na atual lista do técnico Dorival Júnior. Opções. Dentro do elenco, uma grande aposta seria em Jamal Lewis. O norte-irlandês será titular na partida contra o Cuiabá e poderá ganhar minutos importantes até o término da temporada para dar confiança para Zubeldia. Em 2025, a ideia seria de não contar com Michel Araújo para o setor, já que o uruguaio apenas quebrou um galho na função e tem preferência por atuar um pouco mais no campo ofensivo do que de lateral. A diretoria também espera uma resposta de Patrick. O atleta vai para seu 3º ano de profissional e ainda não conseguiu deslanchar da forma que se esperava. Sua situação será melhor avaliada internamente. Riquelme é uma grande aposta para o futuro. O lateral de 17 anos sempre frequentou as seleções de base e está sendo monitorado por grandes equipes da Europa e será testado na próxima temporada. Torcida do São Paulo critica Lucas após derrota para o Cuiabá. Ainda não voltou. Com apenas a competição nacional, o tricolor paulista perdeu a oportunidade de permanecer na cola do G4. Resultado do jogo do São Paulo. Na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrentou o São Paulo, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão Betano Série A. A partida aconteceu na noite do sábado 5, com vitória do Dourado por 2-0. Torcedores são paulinos não gostaram do desempenho de todos os jogadores, mas alguns receberam mais críticas da torcida. Lucas Moura, um dos principais atletas do atual elenco, também foi criticado durante os 90 minutos. Lucas Moura ainda não retornou da seleção brasileira. O Zubeldia nunca vai tirar ele do jogo? Está em campo por conta do nome mesmo, comentou a torcida do São Paulo. A paciência acabou? O Lucas Moura errou tudo que tentou hoje, caiu muito de rendimento. Um banco não seria um erro. Alguns torcedores também pediram o camisa 7 no banco de reservas. Zubeldia precisa mudar o meio de campo e a saída de Lucas não é uma má ideia. O rendimento não é o mesmo desde a última data FIFA. O jogador ficou marcado pelo pênalti perdido contra o Botafogo, na Copa Libertadores de 2024. Na temporada atual, Lucas soma 39 partidas, com 10 gols marcados e 8 assistências anotadas. O camisa 7 é titular absoluto na equipe, atuando mais centralizado, ou até mesmo aberto pelos lados do campo.
Com a derrota, o tricolor paulista se distancia do G4 do Campeonato Brasileiro Série A. Dessa maneira, a equipe de Zubeldia ocupa a 5ª colocação, com 47 pontos conquistados. Bola murcha, São Paulo é batido pelo Cuiabá em jogo apagado de Lucas. Bruno Alves e Cleison marcam e o Cuiabá derrota o São Paulo por 2-0 na Arena Pantanal. O relógio marcava as 19 horas da noite, horário de Brasília, para o jogo entre Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal, mas os termômetros indicavam uma temperatura inacreditável, 39 graus. E nesse ambiente quem estava no inferno eram os donos da casa, que aparecem na penúltima posição do Brasileirão Betano e precisavam da vitória a todo custo. Do outro lado tinha um São Paulo que não tão quente como a Arena Pantanal, mas pressionado após as eliminações na Copa Betano do Brasil e Libertadores. Nesse confronto de alta temperatura, quem quis dar um calor foi o Cuiabá. Logo aos 3 minutos, Cleison cobrou falta para dentro da área e Bruno Alves acertou bonito voleio para abrir o placar contra o seu ex-time. Bola murcha tricolor. Mas se o ambiente apontava para o calor, o jogo do São Paulo era a antítese disso. Muito frio e com pouca criatividade, o tricolor paulista não conseguia criar chances claras de gol. Do outro lado, o Cuiabá marcava forte e se aproveitava das falhas do adversário. Em um desses lances, aos 42 minutos do primeiro tempo, Rafinha saiu jogando errado pela direita. Mais esperto, Fernando Sobral roubou e tocou para Cleison. Da entrada da área, o atacante do Dourado finalizou forte para ampliar a vantagem dos donos da casa. No segundo tempo, o São Paulo até melhorou e conseguiu ter ainda mais a posse. Porém, assim como o jogo foi parado diversas vezes por conta das bolas estarem murchas, o tricolor, sem saber o que fazer, também apresentava um futebol tão murcho quanto. Apagados, Lucas e Luciano não conseguiam render. Apesar das mudanças de Zubeldia, que tentou dar mais criatividade ao meio, o São Paulo seguiu sem ameaçar o gol de Walter. Ótimo para o Cuiabá, que com uma ótima defesa sustentou o resultado e voltou a vencer no Brasileirão. Já pelo tricolor, o time vai ter muito trabalho nessas últimas rodadas. Ao final do jogo, o volante Luiz Gustavo chegou a dizer que a partida foi vergonhosa e que o elenco vai precisar fazer autocrítica. Com ou sem críticas, o São Paulo vai ter mais de uma semana para descansar e pensar na próxima partida contra o Vasco, no dia 16 de outubro, no Morumbis. Vencedor da noite, o Cuiabá pega o Atlético Goianiense, no dia 18 de outubro, em Goiânia. Zubeldia balança no cargo após derrota para Cuiabá e São Paulo tem veredito. Diversos torcedores comentaram sobre as situações nas redes sociais de demissão do comandante. São Paulo perde para Cuiabá. O São Paulo perdeu para o Cuiabá no último sábado, 5, pela 29ª rodada do Brasileirão Betano 2024. Com isso já surgiram muitas especulações sobre uma possível demissão do técnico Zubeldia. Diversos torcedores comentaram sobre as situações nas redes sociais. Segundo a apuração da reportagem do Bolavik Brasil, o comandante de fato dá uma balançada no cargo, mas deve ter a sua permanência garantida para o confronto contra o Vasco que acontece após a da FIFA. Existem alguns questionamentos em relação a algumas escolhas do comandante argentino à beira do campo, principalmente no que se remete à escolha do time titular, mas ainda é cedo para uma demissão. Questionamentos. Outro questionamento se dá pela falta de utilização de muitos dos reforços que chegaram na última janela de transferências. Juan, Santiago Longo, Marcos Antônio e Jamal foram os contratados. Apesar disso, uma troca no comando neste momento está sendo descartada pela alta cúpula do tricolor paulista e uma continuidade no trabalho está sendo bem clara para o comandante, que também tem o apoio do grupo. Não há nenhum tipo de problema. Quando vejo entre aspas fritura, nós nem comemos muita fritura, porque o Dr. Eduardo Rauen proíbe, nutrólogo do clube. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade. E não é por perder uma classificação que está tudo errado. E muitas vezes quando ganha não está tudo certo. O que tem que ter é diálogo, declarou Casares. Zubeldia merece a nossa confiança, está super prestigiado, mas claro que futebol é dinâmico. Eu não vejo nenhum tipo de risco neste momento. Ele está trabalhando, foi para Cuiabá, está tudo normal. Eu me surpreendo com essas notícias, concluiu na última sexta-feira em evento em Cotia.